Durante anos, o posto de maior time da história da NBA parecia intocável, reservado ao Chicago Bulls de 1996. Mas em 2017, o Golden State Warriors entrou em cena e balançou essa certeza. Um elenco que já havia vencido 73 jogos em uma única temporada e ainda trouxe ninguém menos que Kevin Durant. 2 MVPs no time, um defensor do ano e o alarmador mais completo dos dois lados da quadra. Era praticamente injusto. O resultado, um domínio absoluto. O Warriors atropelou os adversários e cravaram a melhor campanha de playoff de todos os tempos. Mas isso levanta duas perguntas inevitáveis. Será que os títulos conquistados por Kevin Durant nesse time o colocam entre os 10 maiores da história? E mais provocador ainda, será que esse super time de 2017 é o maior time que toda a NBA já viu? Nos últimos 10 anos não é difícil dizer qual foi a melhor organização da NBA. Do dono do time até a equipe da limpeza, nenhuma franquia foi mais bem estruturada que o Golden State Warriors. Em 2023, o Warriors estava avaliado em impressionantes 7,7 bilhões de dólares, o dobro da média das outras equipes da liga. Tirando o Dallas Cowboys, o Warriors se tornou a franquia esportiva mais valiosa do mundo. E se alguém previsse isso lá em 2010, você chamaria essa pessoa de louca. Naquela época, o Golden State era praticamente motivo de piada. Um time simpático, mas que raramente ia aos playoffs, e era apenas o quarto melhor da Califórnia. Mas tudo começou a mudar quando Joe Lacob comprou a franquia por 450 milhões de dólares. A partir daí, o jogo virou. Lacob não perdeu tempo e começou fazendo mudanças ousadas. Demitiu o lendário técnico Don Nelson, trocou o então principal jogador do time, queridinho da torcida, Monta Ellis, e ainda contratou Bob Myers, um gerente geral completamente inexperiente. Essas três decisões foram extremamente impopulares com a torcida de Oakland, mas Lacob e Myers logo mostraram que estavam 3 passos à frente de todo mundo na missão de montar um time vencedor. Apesar de ter dado o melhor arremessador da história, o novo GM garantiu Stephen Curry com um contrato acessível para a franquia. Depois, foi ele quem draftou Klay Thompson, Harrison Barnes e Draymond Green. Em 2014, Myers contratou Steve Kerr como técnico e ainda trouxe veteranos que fariam a diferença, como Andrew Bogut, Andre Iguodala e Shaun Livingston. Logo na primeira temporada sob o comando de Kerr, o Warriors atropelou a concorrência com um estilo de jogo acelerado e uma chuva de bolas de 3 da dupla Steph-Klay. Fizeram o que até pouco tempo parecia impossível: conquistaram o título da NBA em 2015. Em 2016, a NBA ainda não tinha encontrado uma forma de parar o Warriors. O time quebrou o recorde de vitórias na temporada regular, com 73 triunfos e apenas 9 derrotas, um feito histórico. Mas a obsessão por essa marca cobrou seu preço. Exaustos pela corrida atrás do recorde, o Warriors acabou ficando sem fôlego e perderam as finais de 2016. Só que essa derrota acabou sendo uma bênção disfarçada. Por não terem sido campeões e graças a um salto absurdo no teto salarial, impulsionado por um novo contrato de TV da NBA, o Warriors conseguiu fazer o impossível: assinar com Kevin Durant, reconhecido por muitos como o segundo melhor jogador do planeta. O mundo inteiro reagiu com choque. KD foi chamado de covarde, traidor, cobra, cupcake e sabe-se lá mais o que. Mas a verdade é que Kevin Durant precisava do Warriors e o Warriors também precisava de Kevin Durant. Quando a temporada de 2017 começou, o time se tornou praticamente imbatível. Passaram pela temporada regular com facilidade, sem enfrentar grandes desafios. KD foi encaixada de forma perfeita no ataque do Warriors e Steve Kerr não precisou inventar nenhuma estratégia mirabolante para fazer as 4 estrelas dividirem a bola. Durant jogou o basquete mais altruísta da sua carreira, porque pela primeira vez ele não precisava sequer pontuar e o time ainda assim era capaz de vencer qualquer um. Para entender o quão injusta era a dupla Stephen Curry e Kevin Durant, preciso lembrar o quão dominante esse time era sem o Kevin Durant. Sabemos que eles venceram 73 jogos sem ele, mas o que passa despercebido é quem os Warriors eram sem Kevin Durant em quadra, mesmo quando o tinham. O Golden State Warriors venceu 67 jogos em 2017, com Kevin Durant perdendo 20 jogos. Colocando isso em contexto histórico, apenas 13 times na história da NBA venceram 67 ou mais jogos em uma temporada, e apenas 9 desses 13 conquistaram o título. Portanto, sim, considerando que esses Warriors conseguiram ambos, apesar de perder um cara que teve média de 25 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e quase 2 tocos com aproveitamento de 54% nos arremessos de quadra, 38% nas bolas de 3 e 89% dos lances livres por 20 jogos, é algo impressionante. Os Warriors ainda tiveram um recorde de 16 vitórias e 4 derrotas sem Kevin Durant, uma porcentagem de vitórias de 82%. Essa porcentagem se traduziria em pouco mais de 67 vitórias em uma temporada completa de 82 jogos. Há algo a ser dito sobre a profundidade, o equilíbrio e o poder adicional de estrelas de um time quando seu melhor pontuador, reboteiro e bloqueador de arremessos perde quase um quarto da temporada, além de 2 jogos de playoff. O Golden State terminou com 67 vitórias, o melhor rating ofensivo da história da NBA até então, a segunda melhor defesa da liga e o terceiro melhor saldo de pontos já registrado.
Parecia que o Warriors tinha ligado o PlayStation, ativado um código de trapaça e estavam jogando a temporada inteira no modo Deus. Eles passaram pelos playoffs sem perder um único jogo, varrendo as 3 séries do Oeste com facilidade. E nas finais, um velho conhecido os aguardava, LeBron James e o Cleveland Cavaliers. Os atuais campeões também vinham dominando, com apenas uma derrota nos playoffs até ali. Mas, diferente das finais de 2015 e 2016, onde LeBron era o melhor jogador em quadra, o Warriors agora tinha um antídoto perfeito para o rei: Kevin Durant. Durant não só adicionou uma nova dimensão ofensiva ao time, como também trouxe impacto defensivo. Com quase 2,13 metros de altura e uma mobilidade absurda, KD dificultou muito as infiltrações de LeBron. Nos 2 primeiros jogos, o Warriors simplesmente atropelou o Cavs. Os turnovers cometidos por Cleveland se transformaram em pontos fáceis, impulsionados pelo ritmo insano do Golden State, algo que a defesa do Cavaliers não conseguia acompanhar. Mas mesmo quando os 5 jogadores do Cavs conseguiam se posicionar na defesa a tempo, eram destruídos pelo pick and roll entre Durant e Curry. Calma aí, galera, eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas cara, eu preciso dar alguns recados pra vocês. Agora começou a corrida 50k de inscritos aqui do canal Camisa 30 e cara, a única coisa que eu peço é que se você acompanha aqui o canal, você tá gostando do conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Aproveita e aperta no botão Hypar, que cara, esse botão tá ajudando demais os novos criadores de conteúdo. Eu também convido vocês a virar membro aqui do canal. Por menos de um refrigerantezinho que você compra aí no seu mercado, você pode ser membro no canal, ajudar o Camisa 30 e também em breve vão ter conteúdos exclusivos lá para os membros do canal, beleza? Sem mais enrolação, me ajuda aí e vamos pro vídeo. Esses Warriors realmente fizeram isso. Os Lakers de 2001 tiveram um recorde de 15-1 durante os playoffs de 2001, que foi considerado o período mais dominante de basquete de playoff por um único time por quase 2 décadas. E para aqueles que sabem ou lembram, aqueles Lakers eram exatamente difíceis de defender. Shaq era um monstro no garrafão, enquanto o Kobe estava começando a se destacar. 16 anos depois, vieram os Golden State Warriors com um estilo de jogo muito diferente e uma estrutura ofensiva que efetivamente reestruturou toda a NBA. Esses Warriors conseguiram o melhor recorde de pós-temporada na história do basquete, varrendo times para todos os lados e fazendo o campo parecer um bando de times de ensino médio. Isso foi o ápice da dominação. Os Warriors encerraram aquela pós-temporada com uma margem média de vitória de 16,3 pontos sobre os adversários. Nem mesmo o Lakers, com a força física mais dominante de todos os tempos, superaram isso. O Cavs de LeBron jogaram uma partida quase perfeita em casa no jogo 3, com LeBron anotando 39 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, com incríveis aproveitamentos de 56% nos arremessos e 44% nas bolas de 3. É difícil o suficiente vencer um jogo quando o melhor jogador do time adversário tem uma ação dessas. Mas isso não foi tudo. Kyrie Irving marcou 38 pontos com 55% de aproveitamento e os Warriors ainda venceram. Pense no que seria necessário para um time hoje vencer um jogo em qualquer nível contra uma equipe cujos 2 melhores jogadores combinariam para 77 pontos com mais de 55% de aproveitamento dos arremessos. Mas como esse time era incrivelmente talentoso, eles conseguiram superar uma avalanche de pontos que nenhum outro time teria sido capaz de suportar e venceram o jogo. O ataque de Cleveland era poderoso, mas a capacidade do Warriors de acertar várias bolas de 3 em sequência atingia os adversários como uma avalanche. Em 77 anos de história da NBA, nunca existiu um time capaz de apertar o botão do turbo tão rápido assim, transformando uma vantagem de 2 pontos em 20, em questão de 3 minutos. Quando a série voltou para Cleveland no jogo 3, o Cavs parecia mais preparado. LeBron e companhia lideraram durante boa parte da partida e tudo indicava que venceriam para manter a série viva. Mas no minuto final, Durant acertou um dos arremessos mais frios e decisivos da história das finais da NBA. Durant for 3. It's good. Kevin Durant from downtown and Golden State takes the lead. Cleveland ainda teve a chance de empatar ou virar, mas de repente a bola parou de cair. Eles não marcaram nenhum ponto nos últimos 3 minutos do jogo. Golden State venceu e abriu 3-0 na série. Para o Cavs ganharem um jogo na série, foi necessário estabelecer um novo recorde de pontos em um único quarto com 49 e uma classificação ofensiva de 143. O grande trio do Cavs, composto por LeBron, Kyrie e Kevin Love, teve um saldo combinado de mais 53. E os 5 titulares dos Cavs combinaram para 21 arremessos de 3 pontos. Steph e Klay tiveram uma das raras noites ruins, combinando para 8 de 24 nos arremessos. Foi necessário tudo isso para finalmente tirar um jogo desses Warriors. Não acho que percebemos o quão especial esse time realmente era quando Steph e KD estavam saudáveis. Eles aterrorizavam as defesas de tal maneira que foi algo fora do comum. É impressionante que um arremessador letal como Klay Thompson pudesse ser ignorado sempre que os Warriors eram descritos como super time. Steph e KD eram a razão disso. No jogo 5, o Golden
Golden State encerrou o trabalho, fechou os playoffs com 16 vitórias e apenas uma derrota, a melhor campanha da história da pós-temporada da NBA. Mas mesmo quando enfrentaram os Cavs, não houve competição. Graças a Steph e KD atingindo outro nível em seu jogo, imagine isso. Você tem um cara marcando 28 pontos e distribuindo 10 assistências, além de acertar 6 bolas de 3 pontos, enquanto o outro cara faz 38 pontos em 38 minutos com 50% de aproveitamento nos arremessos de 3. Isso era justo, senhor Adam Silver? Imagine o que passava na cabeça de LeBron James ao enfrentar esses caras nas finais. Kevin Durant finalmente conquistou o tão sonhado primeiro título da carreira, e não foi de qualquer jeito. Ele teve uma das performances mais absurdas da história das finais da NBA. Média de 35,2 pontos, 8,6 rebotes, 5,2 assistências, 1 roubo de bola e 1,6 toco por jogo. Tudo isso com 56% de aproveitamento nos arremessos, 47% nas bolas de 3 e incríveis 93% nos lances livres. Foi uma atuação histórica. E claro, KD levou para casa o troféu de MVP das finais. Mas mesmo com todo esse domínio de Durant e do Golden State Warriors, o mundo do basquete não ficou tão impressionado assim. Quando Kevin Durant se juntou ao Warriors, todo mundo meio que já esperava que eles fossem campeões. E o título realmente pareceu fácil demais. O time tinha 2 MVPs, o defensor do ano em atividade e Klay Thompson, o melhor alarmador two-way da NBA. Todos eles com em média 27 anos, a idade perfeita para o auge de um jogador de basquete. Fora isso, o banco ainda contava com Andre Iguodala, Shaun Livingston, David West, JaVale McGee e Zaza Pachulia, todos jogando em altíssimo nível. O que o Warriors tinha nas mãos era uma verdadeira máquina de jogar basquete. Ofensivamente, o time era uma mistura de talento absurdo com um sistema taticamente refinado. As defesas rivais tinham que escolher o tipo de castigo que iam levar. Ou ceder uma enterrada livre, ou deixar 3 dos melhores arremessadores da história sozinhos na linha de 3. Na defesa, Golden State era ágil, entrosado e mortal nos contra-ataques, forçando muitos turnovers e punindo qualquer erro do adversário. Ok, é verdade que eles não tinham um pivô dominante no garrafão, e enfrentar um talento de jogo interno como Shaquille O'Neal no auge certamente traria dificuldades, mas considerando o estilo de jogo e o momento da linha em 2017, essas eram falhas mínimas. Só que uma coisa é dominar uma temporada, outra completamente diferente é construir uma dinastia. How tough it's going to be. We know how hard it is to be the best team in the league. I think we're all ready for that challenge. Em 2018, aquele time inacreditável do Warriors enfrentou um caminho bem mais difícil do que todo mundo imaginava. Foram 58 vitórias na temporada regular, um número ainda forte, mas abaixo do que se esperava. A defesa, que antes era elite, nem sequer ficou entre as 10 melhores da liga. E no geral, o time já não parecia tão entrosado e dominante como no ano anterior. As lesões também atrapalharam. Ainda assim, o talento era tanto que Golden State passou fácil pelo San Antonio Spurs na primeira rodada, mesmo sem contar com Stephen Curry. Na segunda rodada, Steph voltou, e o Warriors eliminou o New Orleans Pelicans em 5 jogos. Foi aí que veio o confronto que todos os fãs da NBA estavam esperando. Um embate com o Houston Rockets, primeiro colocado do Oeste, liderado por ninguém menos que o MVP da temporada, James Harden. Liderados pelo MVP James Harden, Chris Paul e um elenco cheio de defensores versáteis, o Rockets foi montado especificamente para bater de frente com o Warriors, e quase conseguiram. Após 5 jogos, Houston tinha uma vantagem de 3-2 na série. Mas então, Chris Paul se machucou e o destino da equipe mudou completamente. Depois de um massacre sofrido no jogo 6, o Rockets começou bem no jogo 7, abrindo uma grande vantagem. No entanto, perderam a mão nos arremessos e erraram 27 bolas de 3 seguidas, desperdiçando a chance de derrubar os campeões. Durant, com 34 pontos na partida decisiva, conduziu o Golden State a mais uma final de NBA. Pela 4ª vez consecutiva, o adversário seria LeBron James e o Cleveland Cavaliers, mas dessa vez sem Kyrie Irving e com um elenco de apoio bem mais fraco. O destino de Cleveland parecia selado. No jogo 1, J.R. Smith cometeu um erro absurdo, desperdiçando uma atuação histórica de 51 pontos de LeBron. A partir dali, ficou claro que o Cavs não tinha chances. A única resistência real veio no jogo 3, quando Durant, do mesmo lugar onde acertou um arremesso decisivo no ano anterior, cravou mais uma bola de 3 que decretou o fim das esperanças de Cleveland. Kevin Durant way outside, delivers! Kevin Durant from downtown, it's a 6-point game. Durant teve média de 29 pontos, 11 rebotes e 7 assistências, além de mais de 2 tocos por jogo nas finais, mantendo a impressionante eficiência de 50-40-90 nos arremessos. Embora essa campanha de playoffs não tenha sido tão tranquila quanto a de 2017, essa versão de KD pode ter sido a melhor que já vimos, pois seu nível tanto no ataque quanto na defesa estava no auge. It's incredible. It's good for you to be around guys like this. It helps you become a better basketball player and a better man. And it's a journey that's better than a destination. You know, I'm happy I'm a part of this group. Mas depois das finais de 2018, uma sensação familiar voltou a aparecer. Ninguém ficou impressionado. Todo mundo já esperava que o Warriors fosse campeão de novo. E em 2019, essa mesma sensação começou a afetar o próprio time. Parecia que os jogadores estavam apenas cumprindo tabela, sem o mesmo brilho. Pela primeira vez na era Kerr,
o Warriors começou a mostrar sinais de problemas internos. Em um jogo apertado contra o Clippers, Draymond Green pegou a bola nos segundos finais e se recusou a passar para Kevin Durant, estragando completamente a jogada, e com isso o time perdeu o jogo. Mas em vez de assumir o erro, Draymond surtou no vestiário, xingou Durant e ainda disse que ele podia sair do time. Durant estava em seu último ano de contrato e aos poucos ficava claro, ele já não estava totalmente feliz em Golden State. Communication is key. We didn't show that, and that's what rubbed me the wrong way more than anything. Depois do incidente, Draymond chegou a ser suspenso pelo próprio time, mas os problemas de química nunca foram realmente resolvidos. Ainda assim, o Golden State continuava sendo a realeza da NBA, com mais talento do que qualquer outra equipe. Porém, aquele famoso ataque em movimento, que deixava qualquer defesa perdida, começou a ficar mais travado. Durant já não parecia tão envolvido no conceito coletivo da equipe. Em vez disso, ele passou a jogar como fazia no OKC, isolando e decidindo por conta própria. Mas ele era Kevin Durant. E mesmo jogando isolado, funcionava. O time seguia vencendo. I'm Kevin Durant. You know who I am. Y'all know who I am. Eles passaram pelo Rockets de novo e dessa vez com muito menos dificuldades, mesmo perdendo Durant por lesão após o jogo 5. Kevin Durant também não jogou nenhum segundo das finais de conferência, e isso abriu espaço para uma das séries mais dominantes da carreira de Stephen Curry. O Warriors venceu o Portland Trail Blazers por 4-0 em uma série sem sustos, e Stephen Curry teve médias brilhantes de 36,5 pontos, 8,3 rebotes e 7,3 assistências em 4 jogos. E se tornou o primeiro jogador da história a fazer 35 ou mais pontos em todos os 4 jogos de uma varrida, o único jogador na história a fazer 35 ou mais pontos e 5 bolas de 3 em todos os jogos de uma série de playoffs, junto com o recorde de bola de 3 em uma série de finais de conferência, 26 no total. Mas quando chegaram nas finais contra o Toronto Raptors, ficou claro que o Warriors precisava muito dele. Sem Durant, a defesa de Toronto pôde concentrar todos os esforços em Steph Clay. Além disso, a criação de jogadas do time sofreu um grande impacto, já que KD era responsável por quase 6 assistências por jogo. Para piorar, Golden State não tinha ninguém capaz de marcar Kawhi Leonard individualmente. Então aconteceu um milagre. Ainda se recuperando da lesão na panturrilha, Durant decidiu voltar para o jogo 5 e fez toda a diferença. O ataque do Warriors fluiu melhor, os passes começaram a encontrar jogadores livres, pois a simples presença de KD atraía a defesa. Ele começou quente, anotando 11 pontos logo no primeiro quarto, mas no início do segundo, o pior aconteceu. Durant tentou uma jogada contra Ibaka que desviou a bola. No movimento seguinte, KD caiu no chão segurando a perna. O veredito, ruptura do tendão de Aquiles, a pior lesão possível para um jogador de basquete. O Warriors lutou até o fim, mas acabou perdendo as finais em 6 jogos. Se Durant tivesse jogado a série inteira, é bem provável que o Golden State conquistasse o tricampeonato e Kevin Durant finalmente teria recebido o reconhecimento universal como o melhor jogador do mundo. Em vez disso, ele ficou afastado por um ano inteiro. Mas mesmo assim, todas as franquias de NBA estavam dispostas a lhe oferecer um contrato máximo. Com Durant no elenco, o Golden State Warriors alcançou um nível quase inatingível. Era como se o time estivesse sempre 2 passos à frente de todo mundo, uma combinação absurda de talento, inteligência tática e versatilidade ofensiva. Durante 3 anos, eles dominaram a NBA como uma autoridade que beirava o surreal. Não era só vencer, era como venciam. Com jogadas brilhantes, movimentação de bola impecável e uma defesa sufocante. Os Warriors impuseram um reinado de terror que parecia não ter fim. E Kevin Durant, ele foi o diferencial que transformou um time já lendário em algo quase mitológico. Nos momentos mais tensos, nas finais mais difíceis, ele era o cara que pegava a bola, encarava a defesa e dizia: relaxa, eu resolvo, eu sou Kevin Durant. 2 prêmios de MVP das finais, cestas decisivas na cara de LeBron e a consagração como um dos maiores pontuadores que o basquete já viu. Mas por trás dos títulos e troféus, existiam egos, pressões e decisões difíceis. Durant entrou para ser a peça final de uma dinastia e saiu como estopim do fim dela. No fim das contas, o que o Warriors construiu com Durant foi histórico. 3 anos, 3 finais, 2 títulos. Um legado inegável. Um time que, por um tempo, parecia invencível. E talvez realmente tenha sido.